Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Primeiramente, quero agradecer a Deus, por esse privilégio de estar novamente ministrando, no culto da família. Tá? Agradecer ao pastor Igor por dar essa oportunidade, o pastor Joseph, o nosso vice-dirigente, agradecer a minha esposa pelo incentivo, tá? Porque pode ter certeza, se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje, não. Ela sabe o que eu estou falando, eu não estaria aqui, não. Mas, como bom marido, a gente tem que obedecer, Agradecer aos pastores, companheiros, agradecer a toda a igreja, pelo carinho que tem comigo, tá? Por gentileza, abra a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Creio que é uma passagem que os irmãos conheçam, Eu posso até falar, mas o que essa passagem tem a ver com família? Mas tem sempre algo que a gente pode extrair dessa mensagem, que a gente pode trazer para a família. Todos encontraram? Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses, expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não sobrevenha a aflição. Detalhe: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Se você for ler a Bíblia, você só vai ver que Jabes só aparece aqui. A quem foi Jabes? Se a gente pegar o livro de Crônicas, primeiro Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai encontrar só genealogia. Alguém lê genealogia? Gosta de estudar genealogia? Não, Mas a importância de uma genealogia. O que acontece aqui? Com certeza, Jabes, ele agradava a Deus. Porque tem centenas de nomes na genealogia, porque Deus parou justamente em Jabes. Se a gente for ler cada nome da genealogia, você vai encontrar uma linha, uma frase: e gerou, e filho, e gerou. Jabes teve 2 versículos. Que versículos importantes esses. Jabes significa o quê? Dor, sofrimento, aflição. Aqui a gente pode ver que Deus, ele teve um carinho muito especial com Jabes. Assim como Deus tem um carinho muito especial conosco. E se Deus mudou a história de Jabes, com certeza a sua família também teve o quê? Mudança. Se nós queremos algo para a nossa família, que a gente está vendo que está precisando, nós temos que ter a atitude de quê? De buscar a mudança para que a nossa família venha a ser alcançada, para que a nossa família venha a ser
transformada, para que a nossa família venha a ser abençoada. Você imagina Jabes como criança, um adolescente, um jovem, alguém chamando Jabes, Jabes. Nome significa o quê? Dor. Ei sofrimento, ei aflição, ei você que trouxe sofrimento para sua mãe. Como que essa criança não cresceria? Os traumas que ele ia trazer simplesmente pelo nome. Mas pode ter certeza que Deus muda tudo. Assim como mudou com Jacó, né, de usurpador para Israel, mudou com Jabes. Tanto que Jabes, ele alcançou de Deus grandes coisas. O que isso pode significar? Isso pode significar que Deus, Ele não mede a quantidade de anos da nossa vida por anos, mas sim pela profundidade no relacionamento que nós temos com Ele. E isso Deus vê. Nós devemos estar sempre em ligação direta com Deus, um relacionamento com Deus, porque isso vai atrair a presença de Deus para nossas vidas. Isso vai atrair a presença de Deus para a nossa família. Nessa época, Israel já estava voltando para... O povo estava voltando para Israel. O povo tinha perdido casa, perdido terras, perdido identidade, perdido esperança. Mas a genealogia serviu para quê? Serviu para mostrar que um povo tem um Deus. Um povo tem um Deus que está guardando, um povo que Deus está zelando. Que nisso tudo Jabes alcançou de Deus. Versículo 9, quem dera me abençoasses. Versículo de última forma. Versículo 9, Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, porque com dores eu dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes aqui, ele não colocou culpa em ninguém. Jabes aqui não colocou culpa na sua mãe, não colocou culpa no seu pai, não colocou culpa na sociedade, não colocou culpa na pobreza, não. Qual o ensinamento que Jabes deixa para a gente? Quando a nossa família precisa de algo, está passando por algo, nós temos que correr para os pés de quem? De Cristo. Famílias têm que correr para os pés de Cristo. Famílias têm que chamar a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus nos lares, acontece coisas que a gente vê, que a gente está vendo por aí, que a gente vê nos noticiários, que a gente vê no dia a dia, famílias sendo destruídas, principalmente com jovens. Tem uma nova moda agora aí, que só Jesus na causa. Pais, tenham cuidado com seus filhos. Tenham cuidado com seus filhos. Não é qualquer modinha de internet pode entrar na sua casa
primeiro busque saber o porquê, busque saber o motivo daquilo, por que aquilo foi feito. Para depois, como a gente diz, não ficar chorando, né, o leite derramado. Mas procura sempre estar observando, procura sempre estar cuidando, procura sempre estar atento às atitudes, procure sempre estar atento àquilo que seu filho está fazendo, não importa se ele tem 5, 10, 15, 20 anos, filho é filho, não importa a idade. Geralmente esse mundo ele pega muitos adolescentes. Se esse adolescente não estiver firmado na rocha, firmado na palavra, ele pega o caminho errado. Mas aqui a gente vê o seguinte, que Jabes, ele invoca a Deus, e o que isso nos diz? Que nós devemos buscar Deus. Devemos buscar Deus para a nossa família, para termos uma família estruturada. Nós não podemos deixar a nossa família, como diz, deixa a vida me levar. Não, família é importante. Foi Deus que colocou a família para que nós pudéssemos estar direcionando, conduzindo. Procure sempre buscar a presença de Deus para a sua casa, buscar a presença de Deus para a sua família. Aqui Jabes diz, quem deras me abençoasses. Jabes aqui não está falando de prosperidade, não. Jabes está aqui e está falando, Deus, abençoe a minha casa. Abençoe a minha casa. Abençoar a casa não é só bens materiais. Abençoar a casa não é só com dinheiro, com bens, não. Abençoar a casa, abençoar a família, são as bênçãos espirituais. Era isso que Jabes estava pedindo. Mas Jabes já sabia que para alcançar essa bênção, a bênção tinha que ter um propósito. Deus vai nos abençoar quando a bênção que nós estivermos pedindo a Ele tenha um propósito em nossas vidas. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe se essa bênção vai ser bênção ou se essa bênção vai trazer transtorno para nossas vidas. Então não é uma bênção. Mas Jabes pede a Deus, quem dera se o Senhor me abençoasse. Não é só bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais, elas são mais importantes que as bênçãos materiais, porque você conseguindo, tendo bênçãos espirituais, você alcança aquilo que Deus tem para a tua vida, alcança aquilo que Deus tem para a tua família. E expandisses o meu território. Que o Senhor amplie o meu território. Aqui ele está pedindo não para ampliar as terras, mas ele está pedindo para ampliar o
casamento, para ampliar a sua casa, ampliar a sua família, ampliar a sua fé. Ampliar a fé é aumentar a fé. Aumentar a fé para que, em meio às dificuldades, às adversidades que a família esteja passando, ele não desista. Mas ele sabe que lá na frente tem uma grande vitória para a vida dele, tem uma grande vitória para a família dele. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Que adianta a gente falar, não, tenho fé, tenho fé, tenho fé. Mas no fundo, cadê a fé? Só falar por falar? Não. Jabes acreditava naquilo que ele pedia. Que a tua mão estejas comigo. O que a mão significa? A mão significa poder, proteção, direção. Então Jabes está pedindo, me guia, me proteja, me direcione a minha família, me dê sabedoria para conduzir a minha família, me dê sabedoria para poder decidir o que é certo, decidir o que é errado. Então Jabes, nesses 2 versículos, com certeza ele estava agradando a Deus. Deus viu algo de diferente nele. Proteja a minha família, proteja a minha casa, proteja meus filhos, proteja a esposa, proteja os maridos. É isso que Jabes está pedindo. A proteção de Deus. Devemos sempre pedir a proteção de Deus para a nossa casa. Devemos sempre pedir a proteção de Deus para a nossa família, para os nossos entes queridos. Porque nós sabemos que só Jesus para guardar a gente aí fora. Só Jesus para guardar a gente. E pode ter certeza, quantos livramentos tivemos hoje. Com certeza, quando você orou, você pediu para que Deus guardasse. Deus guardou. Até aqui, Deus está guardando. Então, continue. Não desista. Brigue pela sua família. A sua família, que é um bem precioso que Deus deu. Preserva-me do mal. Jabes nasceu da dor. A dor foi a marca de Jabes no nascimento. Mas Jabes, que ele não queria morrer por essa marca. Então livra-me do mal. Eu nasci com dor. A minha marca foi a dor. Mas eu não quero morrer com essa marca.
livra a minha família de todo o mal. Guarda a minha família, protege a minha família, para que não me sobrevenha a aflição. De tanto Jabes, ter ouvido sobre o seu nome, ele não queria ficar com aquilo marcado, por ser causador de uma dor incrível de sua mãe na hora do parto, por chamá-lo de sofrimento, aflição. Então Deus pede Jabes pede para Deus: livra-me do mal. E uma coisa que a gente vai ver no final, na última parte, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus concedeu a Jabes o que ele pediu. Assim como nós hoje pedimos sempre a Deus algo, mas saiba de uma coisa: nem sempre quando a gente pede, a gente recebe na hora. Nem sempre quando a gente pede, a gente recebe. Mas por quê? Porque Deus não quer? Porque eu estou pedindo errado, eu estou em pecado? Não. Deus vai conceder por quando Ele vê que está na hora certa de você receber aquilo que você pediu. Porque muitas das vezes a gente pede as coisas para Deus, mas quer para ontem. Como a gente sempre fala, nós queremos o nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele. Além de Deus ter o tempo dele para conceder aquilo que a gente pede, nós temos que estar no centro de sua vontade. Com certeza Jabes estava no centro da vontade de Deus. Com certeza. Então, quando você pedir algo para sua família, algo para sua casa, que demorar, continua pedindo. Não desiste, não. Não pensa que Deus esqueceu. Não pensa que Deus não está ouvindo. Não pensa que Deus esqueceu de você. Ele não esquece dos filhos dele. Ele só está esperando o momento certo de conceder aquilo que você pediu. Ele só está esperando o momento certo de conceder a bênção que você pediu. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para a nossa casa. Ele sabe o que é melhor para a nossa família. A família é o bem mais precioso, gente. Então, os pais, primeiramente, peça para Deus segurar na mão de vocês. Uma vez vocês estando seguros nas mãos de Deus, aí sim conduzam seus filhos, conduza a sua casa, conduza a sua família. Porque se nós não tivermos seguros em Deus,
podemos ocasionar muitas coisas. Podemos ocasionar coisas que futuramente possam dar problemas. Porque a atitude que a gente toma hoje vai refletir no futuro. Que só em Deus, para que a gente possa conduzir a nossa casa em paz, conduzir a nossa casa em segurança, conduzir a nossa casa em bênçãos. Nesta noite, meus irmãos, venhamos a ter a consciência que tudo aquilo que pedirmos ao Pai, que Ele nos conduz, Ele nos concede. Mas tenha paciência, que no momento certo, Ele vai liberar a bênção. No momento certo, Ele vai liberar a bênção. Não fica pensando que Deus não está cuidando da sua família. Deus está cuidando da sua família. Não pensa que Ele não está nem aí para o problema que você está passando. Ele está aí sim para o problema que você está passando. É que muitas das vezes a decisão quem tem que tomar somos nós. Aquela mudança quem tem que tomar somos nós. Porque Deus vai fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Nós temos que ser exemplo para nossos netos. Nós temos que ser referência para outras famílias. Por que não? Porque através de uma atitude sua, através de uma coisa que você faça, uma outra família ela vai ver, que família é essa? O que acontece com eles? Mas eles não eram assim, né? Mudaram da água para o vinho. É Deus. É Deus. Então, meus irmãos, que venhamos permanecer firme aos pés de Cristo. A igreja de pé, por gentileza. Pedir nesse momento, você que está com sua família, né? Dê a mão à sua família, abrace a sua família. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, tá? Para que Deus venha, que está abençoando a família de cada um, para que Deus venha estar ampliando as tendas de cada um, que Deus venha estar conduzindo a cada um, para que a família
ela permaneça sempre forte, permaneça unida e o principal, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Antes de orarmos, levante a sua mão direita e profetize. Meus filhos são sementes benditas do Senhor. Meus filhos serão conhecidos como sementes benditas do Senhor. Meus netos são e serão conhecidos como sementes benditas do Senhor. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, aqui estamos nós, a tua família em Cristo Jesus. Pedimos nesta hora, todo laço do inimigo contra cada família aqui representada, seja desfeita em um nome de Jesus. Todo intento contra os filhos, sejam desfeitos em nome de Jesus. Todo mal que cerca o lar, a família, a vida, os filhos, os netos, sejam repreendidos em um nome de Jesus. Guarda, Senhor, cada família, guia, orienta, protege, toma em tuas mãos, cobre com teu sangue carmesim, e que o inimigo não prevaleça sobre nenhuma família que está aqui presente. Guarda, Senhor, o esposo no trabalho, na condução, a esposa no trabalho, na condução. Senhor, dá-lhe sabedoria, como conduzir o seu lar, como aconselhar o seu esposo. Que o esposo, Senhor, possa escutar a sua esposa. Que os dois possam dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que toda a família aqui representada jamais possam desistir um do outro. É o que nós pedimos, a tua graça sobre cada família, a tua bênção sobre cada família, a tua vida na vida de cada família aqui representada. Senhor Jesus, apresentamos-nos a ti, Senhor, e te pedimos, como Jabes fez, Senhor, nos abençoe. Amém.